Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observaram para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito do sábado e do domingo, do dia do Senhor. No Antigo Testamento está claro que o dia do Senhor, o dia consagrado ao Senhor, era o sábado, e os judeus, por obediência à lei, eles santificavam o sábado com a ausência do trabalho, para que eles pudessem se dedicar mais livremente ao Senhor. Naquele dia, eles mais do que nunca, eles se recordavam, primeiro, que Deus, é verdade, Deus fez o mundo em 6 dias, diz a Sagrada Escritura, e no 7º descansou. Então eles descansavam, eles faziam a abstenção do trabalho, mas lembremos-nos, a abstenção do trabalho, a finalidade do não trabalhar, era o dedicar-se a Deus, era o recordar-se de tudo aquilo que Deus havia feito. Nós ouvimos aqui na primeira leitura, livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15: lembra-te de que foste escravo no Egito, e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair, com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado, para que eles se recordassem de tudo aquilo que Deus tinha feito por eles. Só que eles se apegaram ao sábado de uma maneira formalista, de uma maneira mesquinha, isto é, apenas se ativeram ao aspecto do não trabalhar, do não fazer serviço. Então eles tinham legislações, mínimas legislações, dizendo quantos passos deveriam dar, porque se dessem passos além daqueles determinados por aquela legislação, eles estavam quebrando aquele preceito, aquele mandamento, estavam desobedecendo a Deus. Mas repito, eles tinham se esquecido do significado do sábado. Pois bem, no Novo Testamento, a antiga aliança dá lugar à nova aliança, ao mistério pascal. O sábado dá lugar
ao domingo, e nós então somos chamados a santificar o domingo como? Primeiramente, por meio da participação do santo sacrifício de nosso Senhor, nós santificamos o domingo celebrando a Páscoa de Cristo. Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte, Cristo nos alcançou a salvação, Cristo nos concedeu promessas para a vida eterna. Então, neste dia, mais do que nunca, nós incitamos, nós atiçamos, nós acendemos a nossa esperança pelas realidades eternas. O domingo para o cristão não é simplesmente o dia em que nós não fazemos trabalho, em que nós diminuímos o trabalho, de maneira nenhuma. O domingo é o dia do Senhor em que nós somos chamados a nos unir mais a Ele, em que nós meditamos mais profundamente a sua palavra, em que nós alimentamos o nosso espírito com a sua palavra e com seu corpo, sangue, alma e divindade. O domingo não pode, meus santos, ser vivido simplesmente como um dia para os meus caprichos. Isto é, eu me esqueço do sentido religioso e aí eu vou viver o domingo apenas para relaxar, descansar, dormir, assistir coisas e me esqueço do Senhor. Percebe que o domingo não é apenas, sim, é o principal, é o centro, é o coração, a Santa Missa, mas não é apenas o dia da Santa Missa, mas é o dia em que eu separo dos outros dias, é o dia em que eu distingo dos outros dias, porque é o dia em que eu vivo mais profunda e plenamente o seu sentido religioso. Então é o dia em que eu vou rezar mais, é o dia em que eu vou me voltar mais para Deus. Repito, não pode ser simplesmente o dia da Santa Missa. Eu sei que infelizmente para muitos isto já é o ápice, isto é, há tanta gente que simplesmente não vai à missa ao domingo, que você, por ir à missa aos domingos, já acha que isso é tudo. Mas esta é apenas uma parte, a parte mais importante, sim, sem dúvidas, mas é apenas uma parte da santificação deste dia, em que eu sou chamado a me unir mais a nosso Senhor. Então que cada um aqui se analise, que cada um aqui comece a pensar como tem vivido o seu domingo, e se, nós iremos entrar mais profundamente quando começarmos a analisar o Evangelho, e se você tem vivido este dia na caridade, porque a prática das boas obras, ela não apenas é lícita aos domingos, como ela é necessária. Você pode ver que Jesus, ele é criticado e vai ser perseguido, por quê? Porque no dia de sábado, no dia do Senhor para o judeu, Jesus, ele praticava boas obras, ele curava, e isso fez com que os judeus quisessem matá-lo. Mas se isso era válido para o sábado, muito mais para o domingo. Então é o dia em que nós vivemos, em que nós somos chamados a ter atos mais generosos, a praticar com mais generosidade as boas obras. Podemos, neste dia, visitar os doentes, podemos, nesse dia, reservar um tempo principal para rezar pela conversão dos pecadores, para rezar pelas almas do purgatório, para ajudar os pobres, para procurar, para visitar famílias que sabemos que estão passando por dificuldades, para dar bons conselhos, para visitar os pais e fazer-lhes companhia, quando percebemos que de alguma maneira eles vivem sozinhos, porque é o dia em que nós vivemos mais profundamente
a caridade, em que nós nos unimos a Deus. Percebe que é uma visão totalmente diferente daquela que o mundo tem do domingo como um dia de relaxar. Se vocês morassem no Nordeste, veriam como isso é forte. O domingo é o dia de ir à praia. Quer dizer, o domingo vira um dia simplesmente de lazer. Ora, eu pergunto, tendo apenas e principalmente este aspecto, em que é que ele se diferencia de um domingo vivido por cristãos e de um domingo vivido por pagãos? Se o domingo se restringe no dia em que eu durmo mais, no dia em que eu faço algum passeio, no dia em que eu vou à praia, no dia que eu fico deitado no sofá assistindo televisão. O domingo é o dia do Senhor. E repito, não é apenas o dia da Santa Missa. Está claro, a Santa Missa é o ápice, é o coração, é o centro, é a base deste dia. Mas é o dia em que eu reservo mais generosamente para a minha união com Deus e para a minha prática da caridade. E aqui, meus irmãos, que fique claro, para nós cristãos, o dia do Senhor é o domingo. O sábado cedeu o lugar para o domingo. Mas aí vocês podem dizer, mas padre, mas Jesus, no evangelho de hoje até, e São Paulo, eles iam à sinagoga em dia de sábado. Sim, eles iam à sinagoga em dia de sábado, mas não porque eles fossem adventistas. Eles iam à sinagoga em dia de sábado porque eles iam pregar a palavra, a boa nova, o evangelho, para aqueles que lá se reuniam em dia de sábado. Então aquele era o dia propício para que eles encontrassem uma grande quantidade de irmãos, de judeus, para pregar-lhes a boa nova, para ganhar os seus corações para Cristo. Era por isso que eles iam em dia de sábado à sinagoga, mas não porque São Paulo observasse o sábado. São Paulo, como um bom cristão, um bom católico, ele observava o domingo. E por que os cristãos observam o domingo? Porque enquanto o sábado lembrava para o judeu o dia da sua libertação do Egito, o domingo lembra a nós o dia da nossa libertação do pecado. Enquanto o sábado lembra ao judeu a sua Páscoa, a Páscoa antiga, a passagem, a saída do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, para nós cristãos, o domingo lembra a nossa Páscoa, a nossa passagem do pecado para a graça. Então, por isso que nós guardamos o domingo. E no domingo, Cristo ressuscitou. Vocês podem pegar, por exemplo, em João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro, e lá ela encontra o sepulcro com a pedra removida. No primeiro dia da semana. Vocês podem pegar, eu vou citar apenas algumas, tá? Mas existem várias passagens. Mateus, capítulo 28, versículo 1. Depois do sábado, quando amanhecia, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo, e eis que houve um violento tremor de terra, e elas vão ver lá o túmulo vazio no primeiro dia da semana. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, domingo, estando nós reunidos para partir o pão, era um outro nome dado à Santa Missa, a fração do pão. Estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a homilia. Diz que ele pregou demais, o homem lá cochilou
caiu e morreu. Que ninguém invente de cair de sono aqui, porque eu prego bem pouquinho, nada disso de dizer que eu sou discípulo de São Paulo. Então Paulo pregou demais, o homem dormiu, caiu, morreu, e Paulo ressuscita, porque se vocês morrerem, eu não sei se eu vou ressuscitar. Paulo ressuscitou. Se você cair e morrer, olhe, então é melhor não dormir. Pois bem, mas o que eu quero aqui enfatizar? No primeiro dia da semana, eles estavam na fração do pão, numa Eucaristia, e Paulo estava pregando. Então, para mostrar que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. E, apenas para terminar, mais uma passagem, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada. Era uma coleta que São Paulo estava fazendo para os irmãos de Jerusalém, que estavam passando por dificuldade, e os coríntios se dispuseram a ajudar. Então São Paulo diz: então façam a coleta no primeiro dia da semana, porque no domingo os cristãos estão reunidos numa maior quantidade, a coleta seria melhor para ajudar os irmãos que estavam passando por dificuldade em Jerusalém, no primeiro dia da semana. Então, meus irmãos, está claro aqui que o cristão, o católico, ele observa, ele guarda o domingo, o dia do Senhor, e ele o guarda, o santifica, não apenas, embora seja o principal, indo à Santa Missa, mas também vivendo a caridade, praticando as boas obras, se unindo mais intimamente a Nosso Senhor em momentos de oração neste dia a Ele dedicado por excelência. É claro que todos os dias são de Deus, mas o domingo por excelência, o domingo, né, principalmente. Pois bem, então nós vemos aqui que os atos de caridade ninguém está assobiando dentro da igreja não, né? Os atos de caridade são um meio de nós santificarmos o domingo. Isto é um meio de nós nos unirmos mais intimamente a Deus e nós demonstrarmos a santidade daquele dia. Pois bem, e é neste sentido que nós encontramos aqui, por exemplo, temos uma passagem em Lucas, capítulo 13, versículo 15, quando Jesus encontra uma mulher que sofre com fluxo de sangue, Lucas capítulo 13, versículo 15, e Jesus, ele pergunta assim: se um jumento ou um boi caísse dentro de um buraco, vocês tirariam se fosse sábado? E Jesus perguntou isso porque sabia muito bem que era permitido isso fazer. Eles tirariam, e aquilo não era um serviço, não era um trabalho? Pois bem, por que é que eu não vou curar esta mulher amarrada por Satanás há tanto tempo? Versículo 15, hipócritas, disse-lhes, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou seu jumento da manjedoura para levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre desta prisão? Então era uma caridade para com aquela mulher desamarrá-la da mesma maneira que você desamarra o boi ou o jumento para levá-lo para dar água. Então, se é permitido fazer uma caridade para com um animal, muito mais é permitido fazer a caridade para com o ser humano. Mas Jesus entra na sinagoga e está todo mundo olhando para ele para ver se ele vai curar aquele homem de mão paralisada. Porque se ele fizesse isso, ele iria realizar um trabalho, e se ele realizasse um trabalho em dia de sábado, ele deveria ser condenado. Então voltemos aqui, Marcos,
capítulo 2, versículo 23. Versículo 28. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para quererem acusá-lo. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de enfatizar uns aspectos deste homem que vai receber a cura em dia de sábado. Jesus, ele não vai descumprir, ele não vai violar o sábado, muito pelo contrário, ele vai fazer um ato de caridade. Mas esta graça que este homem de mão seca vai receber, ele teve que também, com a graça de Deus, cooperar. E eu gostaria então de aqui neste ponto enfatizar esse aspecto. Nós precisamos colaborar com a graça de Deus na nossa vida, porque muitas vezes nós queremos que Deus nos conceda graças, independentemente da nossa participação. Nós cruzamos os braços e pedimos que Deus converta o nosso coração. Nós cruzamos os nossos braços e pedimos que Deus dê um jeito na nossa vida. Nós cruzamos os nossos braços e pedimos que Deus nos conceda esta ou aquela graça. Mas, como diz Santo Inácio de Loyola, faça como se tudo dependesse de você, sabendo que o resultado depende de Deus. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Aquele homem de mão seca estava ali. Ele tinha ouvido que Jesus Cristo era um profeta poderoso em palavras e obras. Talvez ele tivesse ouvido falar ou até visto algum milagre por ele realizado. Então ele estava ali na sinagoga, quem sabe esperando uma graça particular de nosso Senhor. Diz que nosso Senhor entra, viu aquele homem de mão seca e disse: levanta-te e fica aqui no meio. Coitadinho, estava lá no canto, de uma maneira bem discreta, com a sua mão seca, talvez meio escondida, ninguém sabe, mas talvez com um sentimento de rejeição, de inferioridade por aquela deformidade, e Jesus o chama e manda ele ficar no meio, todo mundo olhando para ele. E o que é que Jesus faz? Jesus agora se volta para os fariseus e começa a discutir com eles. Esqueceu o homem lá no meio. Imagine aqui, meus santos, pense aqui a situação, deixa eu ler, para que você compreenda que houve um certo constrangimento. Havia ali um homem com mão seca, alguns o observaram para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou para os outros, se esqueceu dele, voltou-se agora para os outros: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? E diz que ninguém respondeu nada. E Jesus ficou cheio de ira e de tristeza por causa da dureza de coração daqueles homens. Isto é, e estava ali o homem de mão seca no meio, Jesus discutindo com os outros, e nós podemos imaginar o que passava no coração daquele homem, talvez até a vontade de sair de fininho e sumir dali, mas ele permaneceu. Ele foi obediente ao mandato de nosso Senhor. Ele sabia, se ele estava naquela sinagoga, ele sabia que não era permitido realizar trabalho, pelo menos na concepção da época de então, trabalho nenhum em dia de sábado, e ele estava no olho do furacão, mas ele permanece obediente à palavra de nosso Senhor, ele ficou ali no meio. Jesus então, depois de discutir com os fariseus, novamente a respeito daquele tema, estava lá o aleijado, de mão seca, com a mão posta. Jesus disse: estende a mão. Meus irmãos, eu queria que vocês tentassem entrar no coração desse homem. Uma pessoa que tem um defeito, ela não o mostra com facilidade. Veja os seus defeitos morais, espirituais. Você
os confessa, e espero que os confesse, no confessionário. Ali você desnuda a sua alma, ali você mostra a sua feiura, ali você mostra as suas deformidades, mas ninguém sai mostrando a todo mundo os próprios defeitos, as próprias deformidades. Jesus chama aquele homem para o centro. Jesus pede que ele estenda a mão. Ora, Jesus não poderia curá-lo lá onde ele estava? Ou Jesus não poderia curá-lo ele estando apenas lá no centro? Mas Jesus pede que ele estenda a mão, que ele mostre a sua deformidade. Ele estende a mão e tem a mão curada. Meus irmãos, nós não estamos mais numa sinagoga, nós estamos numa igreja. Nós não temos, talvez não haja ninguém aqui com uma deformidade física, mas sem sombra de dúvidas, todos temos uma deformidade espiritual. Talvez não haja ninguém aqui com a mão seca, mas provavelmente muitos com alguma secura no coração, uma secura na alma. Isto é, um coração endurecido, um coração ressequido, uma alma ressequida que necessita de ser curada. Reconheçamos-nos necessitados. Se você tem pecados mortais, vá ao confessionário e apresente a sua mão seca. Mas se não são pecados mortais, se você está em estado de graça, mas você sabe das suas debilidades, das suas fragilidades, das suas deformidades, reconheça diante de Deus. Isto é, apresente diante de Deus a sua mão seca e diga: Senhor, o meu coração é tão ruim, eu tenho, Senhor, tão pouca disposição para perdoar. Quem sabe você tem lutado, você já perdoou, mas a lembrança do ocorrido ainda faz o seu coração se revolver, se remoer. Quando você lembra aquilo que lhe fizeram de mal, você ainda se revolta, você luta contra isso, você não está consentindo com a mágoa, mas você percebe que a mágoa ainda está de alguma maneira presente no seu coração. Apresente o seu coração tão pouco disposto a perdoar. Às vezes, a sua esposa, o seu marido, um familiar, o seu pai, a sua mãe, uma pessoa próxima, que você carrega aquela mágoa, que vira e volta, aquilo vem à tona, e o seu coração se contorce novamente, e você percebe como o seu coração é dissemelhante, é diferente do coração de nosso Senhor. Você que percebe que você tende com tanta facilidade para as coisas mundanas, que você se sente atraído pelas coisas mundanas, apresente a sua mão seca diante de Deus e diga: Senhor, concede-me a graça de me sentir atraído cada vez mais para as coisas do céu. Retira, Senhor, do meu coração esta predisposição a tão facilmente me deixar arrastar, iludir, atrair pelas coisas que me afastam de Ti. Então, de você reconhecer as suas limitações. Senhor, eu te peço perdão, porque eu, com muita facilidade, eu me dedico às coisas do tempo. Eu trabalho e trabalho duro. Eu sou dedicado, eu sou dedicada, mas para as coisas do céu, eu não sou tão dedicado assim. Eu mal guardo o domingo, vou à missa, depois eu mergulho nas minhas tarefas de novo do dia a dia e me esqueço de Ti. E não é justo. Não é justo que nós nos esqueçamos nunca de Deus, principalmente no dia a Ele reservado. Isto é, se já é muito triste uma alma que se esquece de Deus na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, infinitamente mais triste a alma que se esquece de Deus no dia de Deus, no dia do Senhor. Dia esse, repito, que São Justino já dizia lá no início do século II, né? São Justino nasceu mais ou menos no ano 100, dizia: no dia do sol
Era assim que os pagãos chamavam o domingo. No dia do sol, nós nos reunimos, nós dos campos e das cidades, nos reunimos todos para celebrar a Eucaristia, a fração do pão. Então imagine, meus santos, você então que percebe que mal você observa o domingo, mas logo depois você dele se esquece. Então peça a Deus: meu Deus, dá-me um coração que viva na tua presença, dá-me um coração que não se esqueça dos seus favores, que eu não me esqueça de tantas graças que o Senhor já me concedeu. O domingo é um dia para isso, mas não apenas o domingo, para que eu me recorde como Deus é bom. Deus me deu o dom da vida, Deus criou todas as coisas, Deus tem um lugar na casa do Pai reservado para mim, Deus morreu para a minha salvação, e o seu sacrifício se faz presente no santo sacrifício do altar, e Ele me alimenta com o seu corpo, sangue, alma e divindade, e tantas outras graças que o Senhor concede. E se você por acaso tem dificuldade até de se recordar dos benefícios de nosso Senhor, peça a Ele a graça da gratidão. Senhor, dá-me um coração grato, dá-me um coração agradecido, para que eu possa ver tantas graças que o Senhor me concede, mas porque eu tenho um coração tão duro, eu me esqueço com tanta facilidade e fico só remoendo e reclamando por aquilo que eu não tenho, por aquilo que eu queria que o Senhor me desse. Então é um dia, meus santos, que nós precisamos nos encontrar mais intimamente com Ele e apresentar aquilo que em nós está seco para que Ele cure, porque se o Senhor misericordiosamente curou o homem de mão seca no sábado, muito mais Ele quer curar os nossos corações no dia a Ele reservado. Que nós então hoje, meus santos, façamos um pequeno momento de silêncio. Eu vou terminar a homilia e fazer um pequeno momento em que você é convidado a se colocar diante de Deus e apresentar aquilo que você sabe que está seco, aquilo que você sabe que está deformado, aquilo que você sabe que precisa de ser mudado, que você apresente a Deus e suplique a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.